Oi, gente, estamos de volta. A gente vai falar sobre o livro A Dança da Água. Estamos aqui com a Cindy, a Michelle, a Thalita. E esse vídeo agora tem spoiler, tá? Então, a gente vai estar livre para falar o que quiser do que acontece no livro. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou contar mais ou menos, aí vocês vão complementando com os comentários de vocês. Então, como a gente disse no vídeo anterior, e vejam o vídeo anterior, ainda a parte sem spoiler. Como a gente disse, o livro começa com a parte de que tá Hiram, ele é um escravo, ele tá lá conduzindo a carroça dele, e atrás está o irmão dele, né, que ele é branco. Hiram é escravo negro, e o irmão dele é branco, é o dono da propriedade, enfim, eles estão lá na carroça, e de repente Hiram vê, vai chegar numa ponte, vai passar pela ponte, aí ele começa a ver uma neblina, aí de repente uma luz azul, e do nada a carroça vira na água, no rio, né? Porque tá passando pela ponte que fica em cima do rio. E daí começa aquele vucu-vucu, eles tentando, né, se salvar, estão se afogando, e Hiram vê aquela luz azul, continua vendo a luz azul, e ele começa a ver sua mãe, né? Que a mãe dele já tinha morrido, na verdade, a mãe de Hiram. E daí, de repente, né, ele até tenta salvar o irmão, mas se ele tentasse salvar o irmão, ele ia se afogar também. E, de repente, ele é envolto por essa luz azul e aí ele sai da água. De repente, ele não está mais lá na água, ele está no meio da floresta, né? Ele tem né, esse transporte de um lugar para o outro, de repente. Essa parte que tem das pitadas de realismo mágico, né? Aí ele lembra de ver o busto lá do pai, do vô dele, né? Que tinha um busto lá no meio da floresta X. E aí ele desmaia, né? E nisso, quando ele acorda, ele já tá lá na casa, que é a da casa do pai. E ele acorda assim, falaram assim: ah, você foi resgatado, né? Você estava na margem do rio. Ele, ué, né? Tava na margem do rio, mas eu lembro que eu tava lá no meio da floresta, perto do busto, né? E ele tinha uma moeda que ele carregava no bolso, que ele sempre carregou no bolso, que eu já vou contar essa história da moeda. E aí, quando ele melhora, ele vai até lá no meio da floresta para ver, né, perto do busto lá do vô dele, e ele acha a moeda lá. Ele falou: então tá estranho, eu realmente estive aqui depois que, né, eu me afoguei lá, né? Então, conta essa história. O irmão dele, ele acaba morrendo afogado, né? E o Maynard, que era o irmão. Então, aí ele começa a contar, o Hiram começa a contar as histórias do passado dele, que ele lembra da mãe dele, que a mãe dele foi levada embora quando ele era criança, né? Só que ele não lembra exatamente o que aconteceu, ele lembra que a mãe teve que ser levada embora. Aí ele morava com a mãe dele, mas de repente a mãe dele não estava mais lá. Aí ele queria, no dia seguinte, ele queria até onde a mãe dele, ele queria buscar a mãe dele, né? Ir atrás da mãe dele. Aí ele começa a refazer o caminho, porque ele era uma criança, e depois virou adulto também, que tudo que ele via, escutava e aprendia, ele lembrava. Então ele tinha uma memória muito boa, né? Só que aí ele começou a seguir esse caminho, né? Ele chegou até um estábulo, que foi a partir daí que sua mãe foi levada, e nesse estábulo tinha uma calha com água, tal, ele lembra disso, e de repente ele estava num lugar e vai para outro lugar, né, que era, acho que a casa da onde eles moravam, alguma coisa assim. E daí ele decide não procurar mais a mãe e decide ficar lá, né, numa das casas. E aí ele decide ficar com uma pessoa que era Tena, gente. Não sei como vocês leram. Eu Enfim, li Tena Tina. também. Não sei, tá? Tena, então. Por que ele queria morar com a Tena? Ele era uma criança, né? Tava sem pai, sem mãe, porque o pai dele era o dono da propriedade, era o cara branco que era o pai do Maynard, né? Aí ele não tinha ninguém, né? Porque o pai nunca, né, se interessou por ele também. Aí ele resolve morar com essa Tena. Por que ele escolheu ela, dentre as outras casas que também tinham lá nessa rua? Ele falou assim, ela vai me entender, porque assim, essa Tena, ela tinha perdido o marido e os filhos, né? Que os filhos também
foram levados, enfim. O marido morreu, e daí ele resolve ficar com ela. Só que ela era aquela pessoa que ficava brigando com as crianças da rua. Então ela é aquela pessoa ranzinza, né? E as crianças tinham medo dela, mas ele resolveu ficar com ela por essa afinidade de perda, né? Ele perdeu a mãe, era sozinho, e ela perdeu todo mundo também, era sozinha. Então, eles acabam, né, ficando juntos, isso quando era criança, eles acabam morando juntos e tal, e aí essa Tena, ela tinha um sono muito perturbado, assim, ela falava dormindo, então ela ficava, né, falando das pessoas que ela perdeu, o John, que era o marido dela, os filhos, né, ela ficava chamando e tal. Então, nisso, teve um dia que o Hiram acordou ela, né, porque ela estava toda agitada, em sobressalto e tal, aí ela fica brava com ele e manda ele embora, ela vai embora, aí, porque ela era ranzinza, né, temperamental também, e aí ele vai embora, só que depois ele volta, eles meio que fazem as pazes, sem oficialmente fazer as pazes, eles só ficam bem. E daí teve um dia que eles estavam, sei lá, na rua, aí o menino, o Hiram, começou a fazer um truque lá. Vocês lembram que truque que era? Acho que era... É os truques de mágica, né? Era de Tipo, baralho. Ele via. Ele falava a ordem dos números que estava nas cartas, alguma coisa assim, não Por era? conta da memória dele. Mas É, nessa parte na rua aí, que ele começou a fazer essas coisinhas, ele começava a contar as histórias das pessoas. Então, cantando, né? na sei, é rua, essa verdade. parte do baralho ele faz um pouquinho mais para frente, depois. Ele começa a contar as histórias de... Porque assim, como a Milena falou, ele tem uma memória excepcional, então ele não, ele guarda todos os detalhezinhos, assim. Então, só precisava a pessoa contar uma única vez a história. E ele começou a fazer isso ali para divertir, né, o pessoal da rua, né? Ele começou a contar as histórias de Beltrano, de Ciclano, de Fulano, começou a cantar músicas antigas que ele tinha ouvido uma vez só, e o pessoal começou a se juntar em volta dele, a rir, né, a achar legal, a achar bonitinho. E eu não sei se é aí que você vai chegar a mim, mas é onde o pai dele assiste, né, a cena. Então, o pai Isso. dele, ele tá andando de cavalo ali pelas redondezas onde ele tá, o Hiram tá fazendo, contando as historinhas dele ali, e o pai dele fica observando ele. Então, ele até olha o pai dele observando e sente vontade de se mostrar mais até, né, porque ele quer uma aprovação ali do pai, né, quer que o pai preste atenção nele. E aí ele fica contando as histórias e o pai presta atenção nele, né? Vê que ele conta, que ele é divertido, que ele sabe divertir as pessoas, canta música. E aí ele joga uma moeda pro Hiram, né? Ele dá uma moeda pro Hiram. E pro Hiram isso tipo, foi o máximo, assim, para ele. Lembrando que ele era uma criança de, acho que 9 anos, né, quando a mãe dele foi levada ali. Ele tinha entre 9 e 10 anos. Então, ele era uma criança e ele não... Como ele era filho de mãe negra e pai branco, ele não entendia muito bem por que ele estava ali esperando se ele tinha um pai, vamos dizer assim, né? Então, mas como ele também não tinha muito contato com ele, então ele queria a aprovação do pai, né? Queria que o pai notasse ele. E ali o pai notando ele, dando aquela moeda, foi uma coisa assim que marcou ele, que ele sentiu que ele gostou ali na hora, né? E a partir desse dia, então, com essa moeda, ele sempre carregava essa moeda no bolso. Por isso que naquele evento, né, isso a gente estava falando do passado, quando ele era criança, e naquele evento que ele se afogou e tudo mais, ele achou a moeda lá. Ele falou, falaram que eu fui encontrar na margem do rio, mas na verdade eu lembro de estar lá perto do busto, no meio da floresta, e acho realmente minha moeda aqui. Aí ele cata a moeda, enfim, né? E daí, voltando para o passado ainda. Depois que ele meio que chamou a atenção das pessoas, inclusive do pai dele, né, com toda a inteligência e desenvoltura que ele tinha, a Atena ficou falando para ele, meu, toma cuidado, para de ficar chamando atenção aí, que não é coisa boa você ficar chamando atenção. E daí, depois disso, o pai dele falou assim, vocês vão morar na casa grande. Então, porque eles moravam afastados numa ruinha que tinha escravos, né, que moravam naquelas casas, mas aí tanto Hiram como Tena foram morar lá na Casa Grande. Aí eles foram levados para lá. A Tena não queria, mas ela meio que foi obrigada a ter que acompanhar
o Hiram para ir para lá, porque ela que ficava com ele, meio que cuidava dele, né? Daí eles foram lá para casa e é engraçado como ele conta na história que a parte dos escravos era tudo subterrâneo, era túneis que túneis que levavam até os lugares onde que tinha que estar, tipo da cozinha até algum quarto, até a biblioteca. Ele chamava de labirinto, né? Achei bem interessante você pensar que tem uma casa e tem uma construção inteira embaixo, né? Que alimenta a casa. Para não ter esse contato, porque o homem branco queria que as coisas acontecessem, mas não queria se ver obrigado a olhar para o negro. Até ele deve descreve... ser muito humilhante para ele ver a mazela do mundo que ele causa, né? Então, até o autor o Hiram acaba descrevendo, né? Porque ele se surpreende também com a casa. Ele fala, né, que você tem uma escada que leva direto para a cozinha, uma escada que leva direto para a sala, porque os brancos realmente não queriam os negros transitando ali. Eles queriam que as coisas aparecessem em cima da mesa. Então, como é que a pessoa ia fazer isso, né? Ela cozinhava e não podia ficar levando, ela cozinhava lá, passava por baixo e levava para outro cômodo. Então, era assim que eles faziam a casa funcionar, né? Digamos assim. Então, eles tinham várias passagens secretas, né? Uma parede que não era parede, que era uma porta, que dava no escritório, que descia as escadas e chegava nesse labirinto que ele chama, né? Chegava nesse labirinto que era a parte onde ficavam as pessoas escravizadas, né? Isso. E daí... E os negros dessa casa moravam nesse lugar subterrâneo, né, nos túneis. Então, era um lugar escuro, úmido, sem acesso ao sol, né? Então, era lá que eles moravam. E daí, como o Hiram gostava, né, também, ele era inteligente, gostava de se aparecer, quando tinha eventos na casa, ele meio que começava, a primeira vez que ele viu que o pessoal estava entediado e queria arranjar confusão com os negros, porque, não tem nada para fazer, vou insultar um negro aqui. Nossa, deixa eu fazer um parênteses nisso, porque eu achei chocante isso aí. Porque, não, é sério, porque eles estão num jantar, né, que eles gostam de se mostrar, né, então eles estão num jantar e tá todo mundo lá comendo, bebendo, não sei o quê, e aí o próprio Hiram fala que ele começa a sentir uma tensão no ar, e todos os brancos, ele começa a perceber que os brancos estão ficando entediados, e aí ele pensa, né, que branco entediado não é uma coisa boa, porque o branco entediado mostra a pior face, como se já não fosse horrível ali o que eles estavam fazendo, né? Mas uma das piores faces deles. E é o que vai começando a acontecer, porque tem uma mulher lá, que eu já nem lembro o nome, que ela chega para um rapaz negro, né? E bate nele, na cara dele, e fala assim, canta para mim, canta alguma coisa. Aí o cara começa a cantar e ela ainda, tipo, todo mundo meio assim, ela meio estressada, aí o Hiram meio que fala, eu sei fazer um negócio, deixa eu mostrar eu aqui, moça, deixa eu. Deixa eu mostrar um truque aqui. Porque ele já estava vendo que, tipo, ia acabar sobrando para eles, né, e da pior forma. Então ele quis ali entreter as pessoas para a mulher tirar o foco. Aí que ele começa com o jogo das cartas, né? Porque ele tem a memória muito boa, ele memorizou as cartas, e aí ele vai pedindo para a mulher tirar. Eu não entendi muito bem o jogo, mas ele vai pedindo para a mulher tirar a carta e ele adivinha qual que é. Tem a carta e tem um texto na carta, que ele memorizou o texto. E esse baralhinho, acho que ele já memorizava outras coisas antes, mas esse baralhinho, ele viu ele já estava um tempinho nesse jantar, ele já estava ali na casa há alguns dias, umas semanas, ele já tinha visto o irmão dele tendo aulas com um professor, e o professor usava essas cartas para ensinar o Maynard, acho que a ler, alguma coisa assim. Então, cada carta tinha uma letrinha, e a letrinha tinha uma frase que era respectivo da letra, né? Tipo, A de abelha voa, tipo, os negócios assim, né? Era a letrinha e uma frase.
E o Hiram, só de ficar ali perto, ele memorizou essas cartas. Então, ele pedia para a mulher lá tirar a carta e ele adivinhava o que estava escrito na carta. Aí ela foi tirando e foi indo, foi quase que acaba com o baralho inteiro, né? Mas pelo menos ele divertiu ali o povo e a tensão diminuiu, né? Então o clima ficou um pouquinho melhor. Esse foi o truquezinho das cartas, né? Da memorização dele. Que foi o primeiro. E nessa festa também estava o professor de Maynard, que era o Sr. Fields. E daí, depois disso, ele só ficou olhando assim, né? Meio que sem expressão. E daí, depois disso, eles resolvem que o Hiram ia passar a estudar junto com o Maynard. E daí, Hiram estudava junto, mas ele tinha um grande empenho, né? Ele queria aprender, ele gostava, ele achava interessante ver os mapas, enfim, ler, todas as coisas. E o irmão dele, o Maynard, era preguiçoso, ele não gostava, era aquela pessoa bem, né, abaixo, assim, né, da expectativa, e ele ia ser o sucessor daquela propriedade, né, daquela fazenda, enfim, que era uma fazenda de fumo, né, na Virgínia. E daí, assim, esperava-se muito dele e ele não correspondia a nenhuma expectativa, porque ele era preguiçoso, ele não queria, ele não tinha vontade. Enquanto isso, o irmão dele, negro, escravo, se superava. E ele ficou estudando por muitos anos, até que um dia falaram assim, não, você não vai mais estudar com ele, né, agora vai parar. Ele ficou até triste por causa disso, e agora sua função é cuidar de Maynard, você vai ser meio que a babá dele, né, porque ele se mete em muita confusão, ele é aquela pessoa que fala coisas sem pensar, ele é aquela pessoa indesejada nos círculos, assim, da sociedade, porque por mais que ele tivesse dinheiro, ele não tinha postura. Então ele era aquela pessoa indesejada, sempre nas festas, no jockey, nos eventos. Aí ele tinha uma noiva, Maynard tinha uma noiva, eu lia Corine, como vocês liam. Corine também. Corine. Tudo bem que é com 2 R's, mas eu lia Corine. Que assim, Corine. A Corine fica feia, né? Vamos Corine. Corine. Aí ele tinha uma noiva, Corine, que estava prometida para casar com ele. Ela também era da alta sociedade, ninguém entendia por que ela tinha interesse nele, né? Mas enfim. Na verdade, eles até deram tipo, o Hiram supôs que ela queria casar com o Maynard porque ela era uma moça bem mais inteligente que o Maynard, que também não precisava de muito, mas ela se mostrava bem mais à frente do que o Maynard, né, na questão de cuidar de fazenda e tal, de tratar as coisas, mas tinha coisas que, lembrando, a gente está lá em 1800 e lá vai bolinha, né, que mulheres não poderiam fazer. Então ela precisava de um homem. E como ela tinha uma personalidade assim mais forte, um homem bobo, né? Porque aí ela poderia fazer o que ela quisesse. E ele só, tipo, assinava uns papelzinhos. Mas essa foi a única explicação plausível que eu falei assim, nossa, realmente faz sentido a coitada da menina, né? Se ela é inteligente, não vai gostar de um trambolho desse de escória aí da humanidade, porque, pelo amor de Deus, o cara é chato, preguiçoso, só falava bobeira, gastava dinheiro que nem tinha, porque, né, ficava gastando todo o dinheiro que ele recebia de mesada ali, em jockey, em aposta, e ela lá, né, tão bonita, tão dona de fazenda, sozinha. Aí o que o Hiram passa é que possivelmente ela queria casar com o Maynard, mas por ele ser um homem, né? E o pai dele via com bons olhos o casamento porque ela era inteligente e ia conseguir cuidar da fazenda deles em vez do Maynard, porque ele era praticamente um zero à esquerda, né? Tanto que até quando o Hiram começou a aprender, era mais para ajudar o Maynard o pai ele queria alguém que entendesse a fazenda como um todo para poder mais para frente ajudar o Maynard na administração da fazenda. Mas como o Hiram não poderia ser herdeiro, né, já que ele era negro, né, ele não poderia ser herdeiro, então ele ficaria ali ajudando o irmão por trás. Mas acho que quando o irmão começou a crescer, eles viram que o irmão era um problema
sério, botaram o Hiram para ficar de babá 24 horas atrás do menino. Tanto que o pai dele até fala, você precisa ficar do lado dele o tempo todo, proteger. Exatamente, proteger o seu irmão. Você precisa proteger o seu irmão. E era proteger o seu irmão dele mesmo, né? Dele mesmo. Porque ele era retardado, ele arrumava briga com as pessoas, ele queria se mostrar, né? Então ele perdia nas corridas e ele ficava muito frustrado. E aí todo mundo caçoava dele, porque ele perdia na corrida, porque não sei o quê, porque ele não fazia nada. E aí ele queria mostrar para a sociedade ali, eles chamam de qualidade, né? Para a própria qualidade, que ele era tipo um cavalheiro respeitado, mas ele não tinha modos, não tinha jeito, não sabia falar e só perdia nas corridas. Então ele acabava arrumando briga e confusão. E o pai dele falou assim, acho que eu vou ter que tirar o Hiram aqui dos estudos, ele vai ter que ficar do lado o tempo inteiro, 24 horas do dia, junto com ele, porque esse menino vai acabar se matando. E aí o casamento com a Corinne era também para ajudar ali na administração da fazenda, porque ele via que não ia ter muito futuro só com o filho dele ali administrando, não. Aí daí volta para o presente, né? Que é quando o Maynard morreu, aí todo mundo da família, aqueles parentes distantes das outras fazendas, vão para casa para prestar as homenagens, para, né, ter aquele luto, e vai todo mundo, inclusive os escravos. Bando de falso, né? Ninguém gostava do Maynard. Coitado, menino tão bonzinho. E daí vão todos os escravos, e é perto da época do Natal, então os escravos também podem, né? É concedido, né, para eles que eles podem comemorar, eles vão ganhar aí, sei lá, acho que 2, 3 dias aí de folga para comemorar, então estão todos os escravos, eles cantam, dançam, e aí tem uma escrava, Sofia, que ela, na verdade, ela era uma escrava, mas ela não fazia fazeres, né? Você via só ela lá no túnel, tricotando e tal, acho que ela fazia tricô, crochê, enfim, ela fazia alguma coisa, costurava, e daí ele se apaixona pela Sofia. Só que Sofia tipo, como que eu posso dizer? Ela é propriedade do tio dele. Acompanhante, né, acompanhante do sexo do tio dele. Ela é exclusiva do tio dele, que é o Natanael. E daí, né, tem essa... Natanael é o irmão lá do... Acho que é Rauel, né, o nome do pai do... Não lembro. Howell. Eu li Howell. Eu li Rauel, tipo Rauel. Esse é diferente, eu li Howell. Ai, Deus. E daí... Enfim, ele, em teoria, né, não podia, né, se aproximar da moça, ela era até um pouco mais velha que ele e tudo mais, e ela era do tio, propriedade do tio. E daí, mas eles vão conversando, ficando amigos, ele tem interesse por ela não, a princípio não mostra que tem interesse, a princípio é uma amizade, só que daí ela chega para ele e fala, vamos fugir daqui, né, olha essa vida que a gente está tendo, vamos fugir. E daí eles conhecem uma história que tem um cara que chama George, que ele ajuda os negros a fugirem e sempre dá certo. Ele tem lá um esquema de fuga de escravos. E daí eles falam, George é um escravo liberto. Ele é um negro que comprou a própria liberdade. Então ele não é um escravo oficial. Porque aí no livro ele conta que, assim, que ainda que a pessoa seja liberta, ela só deixa de ser um escravo preso. Ela passa a ser um escravo de outra forma, que é um escravo assalariado, né? Mas ele continua tendo, bem dizer, as mesmas tratativas de um escravo. E aí esse George é um escravo livre, é um negro livre, ainda assim meio que escravizado também. Isso. E daí eles combinam, aí George fica, melhor não, você tem certeza? Não, né? Ele fica relutante e acaba sendo convencido de que tá bom, eu ajudo vocês a fugir. Aí eles marcam o lugar, o horário e tudo mais. Aí no dia certo, tá lá Sofia e Hiram lá para fugir, né? No local marcado. E aí eles veem George, legal, vai dar certo. Só que junto com George aparecem os cães, né, que eles chamam de cães, que são os brancos de baixa renda que caçam negros.
Então, eles são presos, são levados até a prisão, acho que era de Highland, né? Highland, uma coisa assim. E aí eles ficam presos, só que cada um separado do outro, estão presos, mas não ficam na mesma cela, né? E antes disso, a Athena, ela tinha falado, o que você está aprontando? Ela já estava desconfiando de alguma coisa. Não faz o que você está querendo fazer. Tipo, você está se metendo com essa menina aí, ela está pondo ideia na sua cabeça, não faz nada de errado, assim, não faz nada. Aí ele falou, me deixa em paz, você não é minha mãe. Aí ele foi super rude com ela, assim, foi mal criado mesmo com a pessoa que, né, acolheu ele, aí ela ficou chateada e saiu. Na verdade, acho que ela ficou puta, porque ela não ficava chateada, ela ficava puta, possessa, e saiu. Saiu. E daí ele foge, aí ele fica arrependido, ele falou, pô, olha como eu tratei ela, a pessoa que me ajudou, e essa vai ser a última vez que eu falei com ela, e daí ele tem esse arrependimento também. Bom, mas lá na prisão, ele não vê mais Sofia, depois que eles são capturados, e daí ele fica numa sala com um rapazinho, né, e um velho. Ele vê. Quando eles são levados, eles ficam meio que perto um do outro. Juntos na primeira noite. Na primeira noite. Aí até depois eles estão separados. Isso. Eles ficam juntos na primeira noite, eles estão meio afastadinhos um do outro, mas aí ela vai pulando até ele, assim, que eles estão amarrados, né? Provavelmente de costas, assim. E aí ela meio que chega juntinho dele e fica atrás, né? Junto. Então ele sente ali que ela tá ali do ladinho dele, meio um confortando o outro, digamos assim, mas só na primeira noite. Depois eles são separados, né? E ele é colocado numa outra cela. Então ele tá na cela com o menino e com o velho. O menino foi separado da mãe, a mãe às vezes ia lá, falava com o filho, mas enfim, acho que teve um dia que levaram o menino embora e ela ficou lá fazendo um escândalo, chorando, desesperada por causa do filho. E tinha um velho também, que aí ele tem a história dele, que ele tinha um filho, contando rapidamente que ele tinha um filho, aí o filho foi embora, aí esse velho fica com a nora dele, aí o filho volta, ele tem todo um arrependimento, enfim, essa história do velho. Mas lá na cela, ele sofria várias humilhações, assim, ele falavam para eles, dança, negro, aí tinha que dançar, faz tal coisa, gira, tipo, esses absurdos, e também periodicamente eles eram revistados, assim, pelados, molestados, assim, todo o abuso que ele podia sofrer, e aí ele ficava assim, acho que quando isso acontecia, ele tentava ficar só dentro da cabeça dele para não sentir aquilo, para evitar aquele momento, e ele se fechava, assim, dentro dele, e falava, tipo, eu não quero perceber isso, né? E daí ele passou um tempo acontecendo isso, até que um dia vem uma carroça e leva ele embora. Só que ele tá vendado, e aí tira ele da prisão. Tirando ele da prisão. Pra explicar, na prisão ele tá esperando para ser comprado. Então, essas molestações que ele sofre, né? Essas pessoas que vêm molestar ele, na verdade, são as pessoas que estão avaliando se ele pode ser comprado ou não. Então, elas vão lá, veem se as pernas é forte, se o órgão reprodutor é adequado, se tem os dentes, esse tipo de coisa. Então, ficam como se ele fosse um bicho exposto mesmo para ser comprado. Ele tá nu, né? Ele tá todo nu e eu não sei porquê, mas ele até fala que o cara passa óleo nele, né? Nele todo, acho que é para deixar brilhando e você ver melhor as definições do músculo, né? Tipo esses caras de fisiculturismo que passa óleo, que é para você ver o músculo melhor. Então eles passam óleo nele e aí ele fica lá nu com as pessoas abrindo a boca, olhando o olho, abrindo, né, todos os orifícios e tudo mais. E eu achei horroroso isso. Eu acho que então é uma das partes que você para e fala assim, mano, tinha alguém olhando outra pessoa nua, olhando os dentes, olhando o olho, olhando o corpo, olhando o órgão reprodutor, apalpando a bunda. Ele fala que o cara apertou a bunda para ver se ele, sei lá, tinha força. Gente, que negócio. Olha, eu acho é um negócio horroroso. Horroroso.
Aí daí ele sai de lá, vendado, né? Ele ouve o som da carroça, tudo, até que chega num lugar que enfiam ele tipo num calabouço embaixo da terra, assim. Então eu imagino que é tipo naquelas casas dos Estados Unidos que tem a parte de fora, tem umas portas assim, tipo e um tem uma porão, parte de né? baixo. É um porãozinho, Eu sem imaginei janela, isso sem também, nada. um Nossa, eu lugar imaginei um pequenininho. buraco, gente. Eu É porque imaginei igual fala de ele fala porta. da porta, ele fala da porta. Eu imaginei aqueles buracos com alçapão, não tipo porta Ah, de eu porão também. bonito. Eu imaginei buraco com alçapão, assim, Ah, é. sabe? Um Que negócio ele imaginei tipo, quase não bizarro. conseguia se mexer dentro, imaginava um É, negócio bem preso, É, assim. exatamente, eu imaginei, Mas sabe, como se nos fosse uma Estados, solitária, assim, mas nos um Estados Unidos eles alçapão têm só. muitos desses lugares assim que eles abrem a portinha e são pequenininhos que é para guardar, tipo, enxada, pá, não sei o quê, tipo essas coisas assim, mais coisadinha. Não é bem um porão talvez seja um pouquinho maior, né? Mas ele falava que estava num espaço pequenininho. Mas é um Então, buraco, gente, uma solitária. eu imaginei só o espaço daquelas portas mesmo que ele tinha, assim, tipo um espacinho, assim, só para caber ele ali da porta. Eu imaginei, mas assim, terra batida, eu imaginei. Buracão mesmo. E daí ele fica lá, né, vários dias. Aí tem um dia que só tiram ele de lá e deixam ele comer pão, tomar água, ele devora, né, coitado. E a partir desse dia começa a falar assim, ó, a gente tem um negócio aqui. Você vai correr, aí tem outros, levam ele para um lugar junto com outros negros. E é tipo um jogo. Fala assim, vocês vão correr, e se você conseguir correr e se libertar, beleza, você sai, você foge. Mas se não, eu vou te capturar. E fica nisso, e parece que são aqueles brancos de classe média que estão se divertindo e tal. E Outra acontece coisa horrorosa, né? Tipo, você põe pessoas para correr, você tá lá com uma arma. Tipo isso. Você tá lá com uma arma, você vai correndo, caçando com cães e caçando a pessoa por um terreno, né? Por um espaço de terra. E na hora que o Hiram fica nessa caçada por alguns dias, e tipo, ele cai no chão, aí eles pegam ele, aí eles chutam, batem, não sei o quê, aí ele volta pro buraco. Aí vai no outro dia, eles correm. Aí o Hiram, como tem boa memória, né? Ele começa a mapear o lugar, né? Então ele começa a ter uma certa vantagem com esses caras, né? Que estão lá se divertindo às custas dos outros. Ele começa a ter certa vantagem porque ele sabe que ali tem uma árvore, então ele já pula. Ele sabe que ele pode se esconder aqui atrás de tal coisa, que tem um negocinho que eles vão passar pelo lado e não vão ver. Então ele começa dia após dia a ter uma certa vantagem no terreno, né? Então cada dia ele vai correndo mais e mais longe e, né? E os brancos vão indo atrás, mas às vezes sem sucesso. Aliás, todos os dias com sucesso, mas em um específico, né? E ele vai melhorando o condicionamento físico dele, então ele vai ficando mais rápido, além de conhecer, né, melhor o terreno, e aí um dia ele consegue chegar até, né, a reta final, e daí só que pegam e levam ele até a Corine, é isso? Eu não lembro dessa parte. Ele corre, ele chega até o rio, então ele para no rio, assim. Ele para no rio. Ele chega no rio e fica assim, e caraca, e agora? O que eu faço? E aí ele escuta os caras vindo com os cachorros. Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Aí ele tromba ali, ele tenta ir, ele tropeça, né? Porque ele já tá correndo pra caramba. E ele encontra que eu esqueci o nome dele, mas ele encontra um escravo, por entre aspas, porque daqui a pouco a gente explica, mas um escravo da Corine. Hawkins, isso. Aí ele pega e fala assim, vem cá, vem cá, não grita, por favor, não grita. E ele pega o Hiram e sai, né? E vai indo por uma trilha, alguma coisa, e eles fogem dali, né? Só que o Hiram, ele acaba, se eu não me engano, ele apaga, ele desmaia. Ele tá tão cansado que ele desmaia. Na hora que o Hawkins encontra ele fala, não, não grita, calma. Aí ele, pum, desmaia. E aí ele acorda na casa da Corine, né? Numa cama, com a roupa trocada. Ele acorda assim, tipo, onde estou? Quem sou? O que é isso aqui? Lençóis brancos? Meu Deus, o que é isso?
E daí, então aí ele começa a conversar com o Corinne e ele começa a entender que tudo aquilo lá foi armado, toda essa caça que ele tinha que, né, ficar correndo foi armado pela Corinne. E ele fica meio puto, né, óbvio, né, porque ele também era molestado na prisão e isso também meio que foi armado, assim, né, todo esse tempo que ele teve que passar lá. E daí ela fala assim, eu já tinha ouvido falar dos seus poderes e os poderes da sua mãe, mas eu queria ver. E daí é quando ela explica, né, que existe algo por trás de tudo isso, né, que ela é da clandestinidade. O que seria a clandestinidade? É tipo um grupo, né, uma organização que ajuda os negros a fugirem, né, a libertar os escravos, né. Como se fosse a resistência deles. E daí ela fala assim, você vai para Filadélfia, tá? Lá é um estado, né? Lá na Filadélfia é um lugar onde os negros são livres e lá também tem uma outra clandestinidade. E você vai ficar lá e vai desenvolver suas habilidades lá com eles. Então ele vai. Uma coisa antes. Pode. Eu não consegui entender por que ela planeja tudo isso para ele. Por que ela deixa fazer toda essa caça, todas essas atrocidades? Por que existe esse plano? Eu não consegui. Porque ela queria testar ele para saber se ele conseguia fazer a condução. Porque quando ele caiu na carroça, primeiro que quando viram que ele tinha boa memória, acharam que podiam usar ele para alguma coisa. Então, por isso que o professor Fields lá dá uma olhada nele e fala, esse menino é esperto, ele pode ser um negro da clandestinidade. Mas até aí ele só ia ser um negro da clandestinidade, não ia ter nada de especial. Quando eles veem que ele conseguiu fazer a condução no rio, falaram, não, ele consegue fazer a condução. Só que achavam que ele conseguia fazer a condução quando ele estava no medo, quando ele estava sendo perseguido, alguma coisa assim. Então, por isso que jogam ele na caçada, para ver se quando ele chegasse perto do rio, quando, né, os outros começassem a caçar ele, se ele ia conseguir fazer essa condução. Ela estava tentando induzir ele a isso, ela né? De todas as formas que pudessem induzindo ele. Ela estava tentando despertar o poder dele, porque acho que a gente não falou, mas o Hiram tem uma avó, a avó dele chama Saint Bess, e ela é muito famosa lá na rua onde ele morava, por ter ajudado alguns escravos a fugirem, né? E aí falava que ela atravessou o rio, ela levou as pessoas até a outra margem do rio, andando sobre as águas, eles falam, né? Tipo, meio poeticamente, assim. Então, eles sabiam que ele era filho da Saint Bess, e eles observaram ele. Quando ele caiu na água, ele foi parar lá na floresta, que foi onde o Hawkins achou ele, na verdade. Mas ele falou que achou na beira do rio, porque como é que o cara ia estar lá na floresta se ele caiu na beira do rio? Então não fazia sentido, né? Então eles acharam estranho ele ter caído no rio e ele tá lá na floresta. E aí ela pensou, putz, ele é neto da Saint Bess, que tem essas histórias de ter atravessado a água. Então ele pode ter um poder. E na cabeça da Corinne, o poder dele seria ativado pela dor, pelo sofrimento, pelas coisas que ele estava passando, porque na hora que ele caiu da carruagem, ele estava se afogando, né? Tava tendo algum tipo de dor. Mas na hora que ele caiu da carruagem também, ele começou a ter lembranças da vida dele. Ele lembrava da rua, ele lembrava da mãe, tentava lembrar da mãe, né? Porque ele não lembrava com clareza da mãe dele, então ele lembrava dele mais criança, mais jovem, lembrava das coisas, e aí ele saiu da água, né? Então ela achava que a dor iria despertar o poder que ele tinha, e aí eles iam poder usar ele para condução das pessoas, né? Ela queria saber como ativar essa condição dele. Ela achava que o desespero da fuga era o que podia libertar isso. Aí nem ele sabia, ninguém sabia. Não, na verdade, até a gente, leitor, só foi saber mesmo como que ele ativava direitinho lá pro final do livro, né? Como é que ele ativa direitinho. Na verdade, eu mesma demorei um pouco para sacar todo esse negócio aí que acontecia. Mesmo no começo do livro, eu achava que ele estava imaginando coisas, sabe? Eu não entendia muito bem
que ele ia parar nos lugares onde ele estava pensando, né? Então, com tudo isso, acho que eu não fui pegando essas pinceladas, sabe? De que onde eles estavam querendo chegar. Ah, e também Mas tinha a tal da Moisés, né? Que eles falavam que tinha uma negra, que não ficava ali na Virgínia, né? Ela ficava em outro lugar. Mas os negros comentavam que tinham essa negra, a Moisés, e ela conseguia transportar os negros, ela conseguia libertar vários negros de uma vez, mas ninguém entendia como ela conseguia fazer esse transporte. E aí a Corine, ela já queria alguém para ser dela, para fazer a mesma coisa. Porque no fundo, a Corine queria um escravo livre, né? Se você for... Ela queria alguém que atendesse os propósitos dela, que era libertar os negros, mas usando pessoas. Ela... Exatamente. não só negros. Eu acho que ela não tinha só usava negros. Não Mas tinha. você vê que, assim, mesmo aquilo fica incutido, né? Mesmo a pessoa tendo a ideia de libertar, ela queria libertar daquilo que ela achava ruim. Mas ainda assim, ela se achava no direito de fazer a pessoa fazer o que ela trabalhar queria. Para ela. Trabalhar para ela. No fundo, ela falava, você não vai mais apanhar e não vai ser mais escravo daquela fazenda lá. Mas aí você vai me ajudar a libertar, mas você vai ser meu escravo também. Ela até fala isso para ele, que ele vai ser livre, mas ele vai precisar servir. Ela fala isso para ele. Porque a escravidão, no resumo, ela tá falando, a gente sempre vai ser escravo de alguma coisa. E aí ela só liberta a pessoa para a pessoa ter o poder de escolher para quem ela vai ser escravo. Mas com ele, ela não dá esse poder. Porque ele tem algo que ela quer, que é esse poder de condução. E o pessoal da Filadélfia já falava, né, que o jeito da Corine de fazer as coisas, o jeito dela, era muito mais agressivo. Então ela não pensava assim, eu preciso ajudar uma pessoa. Não, eu não vou ajudar essa pessoa se isso comprometer todo o resto da organização. Então ela pensava de uma maneira muito mais, assim, branca, fria, em relação... Exatamente. Veja bem. E daí... Assim, ela não aí quando ele foi... como uma pessoa que tinha sofrido, porque ela não tinha sofrido nada daquilo. Ela já era superior em relação aos outros brancos, porque ela conseguia entender que aquela bateção nos negros, que fazer tudo aquilo não era legal. Mas ela não... Ela tinha empatia, mas ela não tinha... Qual é que o pessoal modos, fala agora? Não é modos. Lugar de fala. Lugar de fala. Entendeu? Ela tinha empatia, mas não tinha lugar de fala porque ela nunca tinha passado por aquilo. Já a Moisés e os outros, a clandestinidade da Filadélfia, eles tinham empatia e lugar de fala, porque eles eram negros que tinham se libertado de alguma forma ou comprado a própria liberdade e estavam ali tentando ajudar os outros negros também. Aí só lembrando que a clandestinidade, né, tinha ali a Corine, eles chamam de estações, né? Então a Corine era a estação da Virgínia. A clandestinidade ela tinha vários braços em alguns lugares, né? Esse da Filadélfia era majoritariamente conduzido por pessoas negras, né? Porque o estado já era livre, né? Já não tinha negros ali. Então a maioria deles eram negros, mas eles contavam com diversas pessoas brancas em posições estratégicas para poder ajudar ali. Então eles tinham um posto lá em Delaware, que era um porto que o pessoal conseguia levar pessoas dali do porto até a outra estação da Filadélfia. Eles tinham, sei lá, alguém num hotel para abrigar algumas pessoas, aí vai indo assim. Então eles tinham alguns contatos de pessoas brancas que pertenciam à causa, né, lutavam pela causa abolicionista, que ajudavam nessa travessia, né, ajudavam a levar as pessoas para um lugar mais seguro, né? Aí nessa sede da Filadélfia, quem ficava principalmente no comando era Ota e Raymond. Eles eram irmãos, né? Eles foram escravos e daí eles comandavam essa parte da Filadélfia, né? Então, quando o Hiram vai para lá, ele fica na casa deles. Então aí ele começa a experimentar como que é andar na rua sem ter que falar que eu sou do senhor tal,
né? Ele ser uma pessoa livre, né? E ir na padaria, andar pela orla, assim, né? Pelo porto da cidade e tal. Ele vai experimentando essa vida, e a função dele lá na Filadélfia, nessa sede, é copiar a letra dos homens brancos para criar documentos falando, na hora de libertar um tal escravo, vai copiar a letra desse senhor e vai falar que o escravo tá livre ou está sendo vendido, enfim, ele pode estar transitando por aquela parte de acordo com esse documento que Hiram forjava, né, porque ele conseguia copiar também, ele aprendeu, mesmo, foi lá na Virgínia que ele aprendeu a copiar, né, a letra dos outros. Então, ele foi para lá para isso. Mas aí um dia ele tá meio entediado e fala, não quero mais voltar para casa do Otto e do Raymond. Eu vou andar por aí. E aí ele tá andando perto do limite lá da floresta, sei lá, e nisso uns caras pegam ele, né? E aí acho que vão pegar para vender ele de novo, né? Vender ele para o sul. É isso aí que daí, é parecido com 12 anos de escravidão, porque eles pegam os negros que estão na Filadélfia libertos, né, ou em terras libertas, qualquer estado que seja, e eles capturam ali, pega, tem um ali andando, pega a pessoa e leva para algum estado do sul para ele ser vendido. Então não importa se a pessoa é livre, se não é, se é fugido, eles não querem nem saber. Eles pegam a pessoa e levam para o sul para ser vendido lá. Isso. E daí, nisso, aparece aquele senhor Fields, Mr. Fields, que era o professor, né, do irmão dele, e salva eles, mata os 4 homens que estavam raptando ele, e salva o Hiram para ele poder voltar para casa dele lá na Filadélfia, junto com Otto e Raymond. E daí ele fala que ele sempre esteve ajudando, né? Ele trabalhava com a Corine, mas ele também trabalhava na Filadélfia, então ele estava lá, ele viu, ele falou assim, Ira, a gente sempre tá de olho nas pessoas, né? E ele era branco, né, professor lá, e ele ajudava, assim como Corine, né? Então, aí teve um dia que ele tá tendo um acampamento, né, do pessoal da clandestinidade, e o Hiram conhece uma moça lá, Cassia. Cassia. Conhece uma moça lá, Cassia. E daí ele descobre que Cassia é a filha da Atena, que estava lá na Virgínia. Aí ele fala, sua mãe tá bem, ela ia ficar muito feliz de saber que você tá viva, que você tá aqui, né, ela gostaria. Aí ele fica pensando nisso, e aí ele quer fazer esse reencontro das duas, né. Aí Mr. Field fala assim, então, junto com Otto e Raymond, eles falam assim, olha, gente, a gente tem uma missão primeiro, que primeiro a gente tem que resgatar a família de... Acho que é antes isso, porque quando ele conhece a Cassia, é quando o Mr. Field já morreu. Que ele conhece ela no Vucu Vucu da Morte ali, não é? Não, eu acho que ele conhece antes. Ele conhece antes, e depois ela... É porque, assim, ali nesse Vucu Vucu ali que eles estão, é tipo uma hora de descontração, né? E aí ele conhece também a Harriet, que é Moisés aí, porque a Cassia e a Harriet, elas andam juntas, né? Elas são parceiras ali. Então, ele acaba conhecendo a Harriet ali, nesse Vucu Vucu, e é ali que eles começam a falar que eles precisam, pelo que eu me lembro, eles começam ali a falar que eles têm uma missão, que é o resgate da família, eu não lembro, do Otto. É o resgate da Lídia, que é a esposa do Otto e do filho deles. Eles estão num estado que eu não lembro onde era, mas era longe, e era uma missão muito arriscada para eles fazerem. Mas é ali, é que acontece meio simultaneamente. E daí quem vai participar dessa missão é esse Sr. Fields, né? E aí o combinado primeiro a gente vai resgatar a família do Otto e depois a gente vê de resgatar o pessoal da Virgínia. E daí, quando o Mr. Fields está tentando, né, resgatar a família do Otto, só que ele é morto. E daí Otto fica inconformado, porque ele mandou o Mr. Fields lá, e aí ele fica chateado, né, óbvio, com a morte e tudo mais. E daí acontece isso.
Aí, depois, tá a Moisés, que é Harriet, né? Ela tem toda a fama dela. E ela vai junto com o Hiram resgatar umas pessoas que já estavam lá, né, na missão de resgatar. Que já estava programado. A clandestinidade tem uma programação de pessoas, por isso que depois, enquanto está rolando esse resgate da Lídia, o Hiram está falando que ele quer resgatar a Athena, que ele quer voltar para resgatar a Sofia também, né? Que ele fica pensando muito na Sofia, no que aconteceu com a Sofia, ele não sabe o que aconteceu, né? Que eles foram separados. Então ele pega e fica querendo falar, não, eu preciso resgatar eles. E eles falam, não, calma, a gente tem uma lista aqui que a gente precisa seguir primeiro, calma aí, tem uma lista. E é meio assim, né? Ele fica meio que inconformado e fala, tá bom, a gente faz esse da Lídia e depois a gente vai salvar a Sofia e a Athena. Ele fica meio assim. Mas aí eles têm essa outra missão antes, que é com a Harriet para salvar algumas... Os irmãos dela, né? Eram os irmãos dela. Eram os irmãos dela. Então, ele acompanha a Harriet, então ele começa a entender direito o que era esse negócio de condução, porque ela tinha uma força que fazia ela andar sobre as águas, né? E isso facilitava a fuga, né? Porque, né, você corta caminho pelas águas, e nisso ele viu um brilho verde. O dela era um brilho verde, né? Que ele via, aí eles conseguiram ir lá, pegar e voltar. Só que isso exigia muito fisicamente da Harriet também, porque depois, quando ela voltava da missão, ela ficava acabada, né? E depois dessa missão, que eles conseguiram pegar os irmãos da Moisés, ele falou, olha, dane-se, eu vou para Virgínia e vou resgatar, resgatar o pessoal. Deixa eu fazer um parênteses. O filme, Harriet, é exatamente a história da Harriet, ele conta exatamente essa parte dela voltando para pegar a família. É muito parecido com essa cena da dança da água, ela cantando ali na água. A história dela mostra que ela... Como que chama o livro? É Harriet? O filme é Harriet? Harriet. Aí eu assisti ele ontem, inclusive. Eu pensei, eu preciso assistir o filme, foi uma era que eu tava querendo assistir. Eu preciso assistir o filme antes da gente gravar o vídeo, que eu quero comentar para ver se é parecido, né? Esse trecho dela indo resgatar a família dela é muito parecido. É muito parecido. Até algumas falas, os trejeitos que as pessoas fazem, é muito parecido com o filme. É muito parecido. Eu achei o filme é muito legal. Eu terminei o filme chorando, óbvio. O filme é muito legal. E é bem essa partezinha de como ela se tornou a Harriet, né, essa Moisés que liberta escravos, mostra ela salvando a família dela, como ela salvou. Nossa, é muito legal o filme. Recomendo. Fica a dica de filme. Onde que tem ele? Na Netflix? Então, não tem na Netflix. Tem? Não, eu precisei alugar ele pelo Now da Claro. Ah, tá. Eu precisei alugar ele pelo Now da Claro. Mas eu não tem nenhum streaming assim, tipo... Ai, que dó. Bom, então sobrou nós três, né? Assim, a gente teve que sair, mas a gente vai continuar aqui, a partir desse ponto. Antes dele voltar para Virgínia, do Hiram voltar para Virgínia, ele conversa, né, com a Moisés para falar, né, do poder da condução e tudo mais. Aí a Moisés, né, acende uma luz vermelha no Hiram e fala assim, você já percebeu que a sua condução depende da água? Ele, olha, é mesmo, eu não tinha reparado. Então, assim, toda vez que acontecia a condução, tinha água presente lá naquele cenário. Então, quando ele estava lá no estábulo, se afogando... ele volta a primeira vez. Ele volta primeiro no Maynard, quando ele estava se afogando, é verdade. Isso, aí ele tá no rio, e depois quando ele tá lá no estábulo, que ele quer ir achar a mãe dele lá, tem a condução de volta para casa da mãe dele, porque tinha aquela calha que tinha água, né? Então sempre tinha água envolvida. Quando ele estava na Filadélfia, ele estava andando pelo porto lá, ele sem querer sofreu uma condução, né? Ele estava andando e de repente ele foi parar alguns metros para frente ou para trás, sei lá. Ele falou, o que está acontecendo? Só que isso também exigia muito dele, assim, fisicamente, e ele não sabia nem controlar aquilo. Ele ainda nem sabia como é que... ele não sabia controlar e nem como é que funcionava, né? Ele descobriu ali com a Harriet, né? Que era algo envolvido com água, porque ele estava sempre perto da água. Mas ele ainda não tinha feito o link do que
do que ativava aquilo ali, né? Tá, só estar perto da água era o que bastava, porque ele até, eu acho que ele chega aí no porto e tal, e não acontece nada, né? Então não era só chegar perto da água, aí ele fica tentando encontrar o que ativava, né? E até é mais ou menos nesse ponto que ele começa a entender o que a Corinne fez. Porque aí ele fala, ele pega e fala assim, a Harriet começa a explicar, né? Porque ele fala assim, você tem um poder que é da sua ancestralidade. A sua avó fazia isso, e sua mãe, pelo visto, também tinha alguma coisa assim, mas talvez ela não dominasse isso, e você tem isso, então vem da sua ancestralidade isso, é uma coisa nossa, do nosso povo, essa condução, né, você conseguir ter essa condução. Aí, para quem está até aqui no vídeo e não entendeu ainda, condução é tipo um teletransporte. É um teletransporte. Ele pega as pessoas de um lugar e leva para outro. E aí cada um tem um mecanismo, né? A Harriet tem um mecanismo de ativação dela, e o Hiram, a gente vai contar aqui, ele também tem o dele. Então eles fazem esse teletransporte que eles chamam de condução. Então eles levam uma pessoa de um lugar para o outro. É um teletransporte, basicamente. Isso. E daí ele resolve, então, voltar para Virgínia. Aí ele primeiro vai falar lá com a Corinne e fala assim, olha, meu plano é resgatar, né, as pessoas. Ela fica, não, você vai estragar todo o meu plano, né, porque eu tenho tudo estrategicamente já pensado, eu já sei o que eu vou fazer, e você me ferrou, porque depois da morte de Maynard, ferrou todo o meu plano, porque eu ia casar com ele para pôr a clandestinidade já entremeada, assim, por trás, né, por debaixo dos panos, junto com a alta sociedade, só que ele morreu, né, aí você me ferrou. Aí é como se ele tivesse matado a irmã, né, mas não, ele só tava junto. E daí aí eles meio que entraram num meio termo, que ele ia ficar lá, voltar pro pai dele, se voltar a ser escravo, e que em algum momento ele ia poder levar o pessoal embora, né, porque ela falou assim, meu, você vai... Foi nesse momento voltar... que ela falou também que a Sofia estava segura e estava com ela, que ela não tinha... Com ela não, ela estava de volta lá em Lochless, né? Na fazenda que ela sempre morou. Então, ele soube ali, porque até então ele não sabia muito bem o que tinha acontecido, Na verdade, assim, o Sr. Fields tinha falado para ele que Sofia tinha voltado. Tava lá, porque né? assim... Mas ele já sabe, quando chega nessa parte, ele já sabe que a Sofia tá lá, então... então o Sr. Fields tinha contado. Ele falou, eu sei onde é que a Sofia tá, ela tá com a Corinne. Aí a Corinne fala, é verdade. Agora eu lembrei, Aí a Corinne fala, a Sofia, ela tá bem, eu convenci seu pai a aceitar ela de volta, mesmo ela tendo fugido, e tá tudo certo com ela continua fazendo o que ela fazia antes, que era, né, ser a dama do sexo lá do tio dele. E daí a Corinne falou assim, vai ser muito estranho você voltar e de repente 2 escravos que são ligados a você sumirem. Você vai me ferrar, não vai fazer isso. Aí o Hiram, né, concordou em dar um tempo e tentar voltar ao normal do que era antes. Então ele ele vai ver o pai. Quando ele volta, ele vê uma Virgínia, porque antes já estava acontecendo, né, a decadência, né, do fumo, né, das plantações, a casa já estava decadente, o pai estava decadente, porque ele já estava mais velho, né, já estava com muito menos escravos do que tinha quando ele deixou a fazenda, né, então, assim, estava tudo decadente já na Virgínia. E aí, quando ele volta para ser, tipo, o governante da casa, o governante escravo, né, da casa, porque antes tinha um rapaz, só que um homem, né, só que acho que ele morreu, foi vendido. Enfim. Não, ele morreu, ele até, morreu. Eles falam, né, que eu esqueci o nome dele, mas era, tipo, o criado pessoal do pai dele, Roscoe. Né? O Roscoe, isso. Aí eles falam que o Roscoe, ele faleceu, e aí o pai dele pediu para Corinne o filho dele de volta. Filho de volta. Porque no caso, quando o Hiram fugiu, o pai dele ficou com muita vergonha que ele tinha fugido e, tipo, largou para lá. E aí a Corinne, mais que esperta, né, falou assim, não, peraí, me transfere ele para mim, que aí, se caso a gente achar o escravo fujão, ele fica sendo da minha propriedade. Aí você não precisa mais ver ele.
E ele concordou, porque ele estava lá amargurado, porque o Hiram ele tinha perdido o Maynard e o Hiram tinha fugido. E aí a Corine... Ingrato, né? Ai, que ingrato, né? Que filho ingrato. Hiram, como você pode fazer isso? Mas, enfim, né? Aí, como ele estava lá, magoado, chateadinho, né? Ele pegou e transferiu para a Corine. Tipo, a Corine comprou o Hiram. Então, o Hiram seria a propriedade da Corine no momento, né? Aí, o pai dele, quando acontece tudo isso com o... Esqueci o nome dele de novo. Como que é o nome do criado? Roscoe. Quando o Roscoe acaba falecendo, o pai dele não tem ninguém de confiança que possa ficar servindo ele. E aí ele pede para a Corine o Hiram de volta. Fala, não tem como aí, meu filho, né, voltar para mim e tal, não sei o quê. E aí ela concorda com isso, mas porque também ela já está vendo um por trás, né, de colocar o Hiram lá para saber como que está indo a fazenda, porque ela consegue ver que ela faz visitas constantes à fazenda, né, a Lockless, e só que ela não tem acesso a nenhum dado, a nenhum documento, ela não sabe muito bem o que está se passando, mas ela sabe que ele está vendendo pessoas, né, então tem muito menos gente ali trabalhando do que tinha antes, que tem alguma coisa estranha. Então, ela, além do pai dele ter pedido ele de volta, ela quer pôr ele lá para ter informações sobre Lockless e pensar nos próximos passos, no que ela pode fazer, né? Então, o Hiram volta para lá, nesse contexto, né? E daí Hiram vai procurar a Athena, porque ele, né, quer pedir desculpas para ela, porque ele foi rude. Aí ela fala, tipo, ela fica indiferente lá, continua fazendo as coisas dela lá, finge que, né, ele nem tá aí, mas no fundo ele percebe que ela tá feliz, então ele já se contenta com isso, de que eles estão bem. Aí ele vai procurar Sofia, aí Sofia tá lá na casa onde a Athena morava, lá naquela rua dos escravos, das casas dos escravos. E daí ele encontra ela e vê que ela tem um filho. Aí ele fala, opa, você tem um filho? Aí ele ficou pensando se era dele, mas em nenhum momento falaram que eles tiveram alguma coisa. Eu fiquei nisso. Eu falei, ué, mas que hora que eles tiveram alguma coisa? Dá pra esse filho ser dele? Eu me perguntei um monte de vezes. Eu até pensei, na hora que mostrou assim, ela tá com filho, não sei o que, eu falei assim, ih, caraca, será que o filho é dele? Aí eu fiquei pensando, mas em que momento que eles ficaram juntos assim? Porque vocês falando agora também, então não foi comida de bola minha, porque eu não reparei ele dando esse detalhe que eles tinham dormido juntos. Falou que eles foram quando eles começaram, né, a amizade ali, eles passeavam juntos, eles conversavam até altas horas. Eles fizeram ali uma amizade, né? Brotou ali uma amizade, ele ficou apaixonado por ela, mas eu não lembrava de ter tido assim, tipo, algo a mais ali. Mas parece que houve porque ele ficou confuso, né? Ele ficou lá, na hora que ele viu a criança, ele fez os cálculos. Me apareceu aquele meme da Nazaré fazendo o cálculo. Para saber se a criança era dele. Na verdade, eu acho que até então só fala que ele gostava dela, mas em nenhum momento fala que ela correspondia a alguma coisa dele. Então... ele até chegou a conversar eles conversaram tal, e ela comentou que ela não poderia ser de ninguém. Que se ela fosse dele, ela não poderia ser dele, porque ela não seria de ninguém. E aí eu fiquei assim, então, tipo, até eu acho que ele fica meio confuso, porque quando ele decide fugir com ela, eu lembro que ele até fala assim, eu não sei se depois a gente vai ter alguma coisa, mas eu quero fugir com ela agora. E aí eles acabam, né, concretizando o plano de fugir. Mas eu acho que não mostra mesmo que ela, tipo, tinha algum sentimento, não deixou transparecer nesse nível. Por isso que eu nem tinha pensado deles terem tido alguma coisa assim, para ele ter ficado confuso em relação ao bebê. Mas aí ele essa criança era filho de Natanael, né, que é o tio do Hiram. E daí ele começou perguntou a idade, começou a fazer as contas lá na Nazaré e falou, então quer dizer que quando a gente fugiu você estava grávida. Aí ele ficou ressentido porque ela não contou as coisas para ele. Só que aí acho que a Athena fala para ele, você contava tudo para ela, né? Todos os seus planos você contou para mim, então, né? Aí ele meio que se acalmou, né? E ok.
Que ela E já daí estava eles grávida, né? Quando eles fugiram, ela já estava isso. grávida e ela não falou, né? Até tem uma parte que ela quando eles estão fugindo e tal, ela comenta que ela queria que a filha dela, que a filha nascesse livre. Aí ela fala assim, você sabe o que acontece com as mães, né? Porque como ela era, tipo, dama de companhia do tio dele, fatalmente uma hora ela ia ficar grávida, né? Porque, né, não existiam métodos anticonceptivos na época, né? Então, fatalmente ela ia ficar grávida. E o que mostra bastante no livro, que eu também fiquei bem sentida, assim, essa parte deles venderem as crianças, os filhos, os parentes, eles vendem todo mundo se precisar. Então, eles tinham isso lá na rua onde eles moravam, né? Várias pessoas foram embora, a própria mãe do Hiram foi vendida. Então, os filhos da Atena foram vendidos. Então, eles não têm apego, assim, se a pessoa é casada ou não, pouco importa. Ele vende o marido dela, ela fica com as crianças. Se precisar, ele pega as crianças e vende. Então, a Sofia tinha muito isso nela, que ela não queria que, quando ela tivesse um filho, mas ela já estava grávida, então ela já estava pensando nisso no momento, né? Que quando ela tivesse um filho, ele fosse levado dela, que essa era o fatídico fim, né, das mães ali naquela condição, né, de pessoa escravizada. Então eles iam acabar uma hora ou outra perdendo o marido, o filho, porque isso pouco importava para quem era dono deles, né. E daí eles vão vivendo a vidinha deles lá, Sofia tá bem com o Hiram, eles estão namorando, a Atena tava lá também fazendo as coisas dela, e ela lavava roupa. Então, com o que ela conseguia lavar roupa para os outros, ela ganhava um dinheiro que parte ia para ela e parte ia para o pai do Hiram lá, para o Howell. Então, assim, eles tinham esse combinado, Howell. E eles tinham esse combinado, né? Então ela podia fazer isso, mas eu tenho que ter a minha comissão, né? Como se eu já não ganhasse o suficiente, você já não ganhasse pouco. Mas enfim, aí eles tinham esse acordo. Aí um dia eles estão lá no túnel, que é onde a Atena tinha o quarto dela, tal. E daí eles veem ela caída com sangue na cabeça, porque ela foi atacada, né? Bateram nela e roubaram o dinheiro dela. E daí o Hiram fica muito preocupado, porque como já tinha mudado muitos escravos, muitos deles o Hiram nem conhecia, nem sabia quem era, e daí ele falou, pode ter sido qualquer um que viu aí uma oportunidade de roubar o dinheiro dela, não sei, aí ele ficou preocupado com ela, né, então ele queria já tirar ela logo de lá. E ela também não lembrava quem foi que bateu nela. Lembrando que a Atena já tá com mais idade, né? Não fala exatamente quantos anos ela tem, mas a Sofia já dá meio que a entender, porque ela tá lavando roupa para as pessoas, para a vizinhança, né? Para as outras fazendas, e ela fala que é um trabalho muito pesado, né? Que a Atena não tá dando tanta conta assim de fazer esse trabalho. Então, vai mostrando que ela já tá talvez de mais idade, não fala exatamente quantos anos ela tem, mas ela já tá cansada, né, com mais idade, e ela acaba levando essa pancada na cabeça e ela não lembra quem é que entrou no quarto, quem é que deu a pancada, o que aconteceu. Ela só sabe que ela foi encontrada ali na frente na saída do labirinto, lá onde eles ficam, né, pelo Hiram e pela Sofia. Então ela não tem a lembrança para falar, não, foi o fulano de tal. Então eles nem sabem quem foi que bateu nela, né. Então o Hiram começa a se preocupar com isso, ele quer apressar, né, salvar ela, tirar ela de lá, resgatar, e daí, em paralelo também, ele vê as contas da fazenda, vê como é que tá, o pai tá cheio de dívida, ele não tá conseguindo manter a fazenda, e daí ele repassa isso para a Corine, que era o que ela queria saber, como é que andava a vida financeira da fazenda, como é que estava o pai dela financeiramente, pai dele financeiramente, enfim, aí daí ele resolve, né, apressar a fuga das meninas, né, que ele quer que saia tanto a Sofia quanto a Atena de lá. Aí, para isso, ele começa, porque quando ele saiu, né, depois que eles foram, que eles fugiram e ele foi capturado, ele nunca tinha comentado o que tinha acontecido com ele. Aí ele resolve falar para Sofia o que aconteceu, por tudo que ele passou.
Antes disso também, ele apressa os planos, tanto pela Athena, que acabou de sofrer agressão, mas também pela Sofia, porque o tio dele, o Natanael, ele passou esse ano, meio que, foi mais ou menos um ano que o Hiram ficou fora. Ele passou esse ano em Kentucky, num outro estado. Então, até a própria Sofia fala que ela foi lá, acho que umas 2 vezes, nesse período que o Hiram ficou fora, e que o tio dele agora vive viajando, então ela não tem o que fazer, né? Ela cuida da menina, mas ela fica lá. E nesse meio tempo, o tio dele eles recebem a notícia que o tio dele tá voltando. E aí ele chama a Sofia para a casa dele, né? E aí eles começam a pensar que, como ele estava lá no Kentucky, ele ia poder querer. E o Kentucky, a Sofia falou pro Hiram que no Kentucky os homens brancos até casam com as mulheres negras, né? Então ela estava meio apreensiva dele estar voltando para querer levar ela para o Kentucky para poder lá ser esposa dele ou qualquer coisa assim. E aí o Hiram já fica louco, né? Pô, a Athena foi atacada, a Sofia pode ser levada embora, porque se ela for para o Kentucky, aí dificulta de eu pegar ela lá. Então ele começa a querer agilizar as coisas, e aí ele chega na Corine e fala, o momento é agora. Você prometeu, o momento é agora, tem que ser agora. Agora não, now or never. Só que a Corine fica meio assim, ela falou, ele vai estragar aqui nas coisas, né? Ela fica meio, ela não gosta, mas enfim. Então o Hiram conta para a Sofia por tudo que ele passou, conta sobre as coisas da Filadélfia, aí ela fala, e você voltou para cá, estando na Filadélfia, tudo livre? Ela não acreditava nisso também, ele falou, eu voltei por vocês, né? Eu vou ajudar vocês. Aí ele também conta para ela da condução, ele mostra a condução para ela, acho que ele consegue fazer, né, rapidinho lá pra ela. Enquanto ele voltou pro pai dele e tal, tá nessa vidinha, ele fica tentando saber como funciona o poder dele, né? Então ele vai tentando achar coisas que levem ele à condução. E quando ele chega, a gente não contou isso, mas quando ele chega ali perto da fazenda, ele vai visitar a casa do George, que foi o cara que traiu ele. Ele passa ali pelo local onde ele morava, e ele vê tudo queimado, tudo destruído, tudo abandonado, mas ele acha um brinquedinho que foi o Hiram que fez e deu para o filhinho pro filho do George, não lembro se era... ele não fez, na verdade, ele roubou de Maynard, que Maynard tinha muita coisa, e deu para criança. E deu para criança, um bonequinho, um cavalinho. Era um carrinho, né? Sei lá. Era um bagulhinho, não sei, era um brinquedinho, cavalinho, carrinho, alguma coisa assim. Eu acho que era um cavalinho, porque na época não existia um carro. Eu acho que era um cavalinho. Assim, pensando aqui, era um cavalinho. É verdade. Pensando aqui com meus botões, acho que era um cavalinho. Eu não tinha um carro naquela época. Henry Ford não tinha feito ainda em produção. Mas ele achou esse cavalinho. E aí ele começou a ativar as lembranças e ele começou a perceber que ele conseguia fazer a condução ativando lembranças. Aí ele começou a testar isso, até tem uma parte do livro que ele fala que ele começou a testar para ver se era isso. E esse cavalinho, esse brinquedinho, ativou umas lembranças dele, quando ele pegou o cavalinho lá, né, do Maynard, quando ele deu o cavalinho para o filhinho do George, então isso foi ativando lembranças e ele conseguiu fazer uma condução. E aí ele foi tentando. Aí, peraí, então é o cavalinho. Aí ele ficava com o cavalinho na mão, e tanto que quando ele foi mostrar para a Sofia, ele apertou o cavalinho na mão e foi, né? Porque era modo dele ativar as lembranças. Então, aí a gente começa a ligar os fios, que ele consegue fazer a condução ativando as lembranças, porque o Hiram tem uma memória fantástica. E ele lembra com riqueza de detalhes das coisas. Então, ele consegue construir na cabeça dele aquela cena, aquele local exatamente. E é com isso que ele consegue fazer a condução, né? Então, ele mostra para a Sofia, eles atravessam de um lado para o outro da margem do rio. Ele mostra a condução para a Sofia, atravessando de um lado para o outro da margem do rio. E aí ele começa a pensar que para poder levar as duas, ele quer levar as duas até a Filadélfia, através da condução. Tinha que ser uma lembrança muito poderosa, uma lembrança assim que estivesse no fundo da alma dele.
E a única coisa que ele não conseguia lembrar com clareza era da mãe dele, que era e o que aconteceu com ela naquele dia que ela foi levada, né? Então ele não tinha essa lembrança. E ele já pôs, ele contou para a Sofia e tudo mais, mostrou para ela a condução, mas ele já tinha na cabeça que para levar as duas até a Filadélfia teria que ser uma lembrança muito poderosa e que teria que ser da mãe dele. E ele teria que se esforçar muito para conseguir trazer essa lembrança, porque pelo que eu entendi do poder dele, ele vai conseguindo levar as pessoas até certos pontos de onde ele já passou, de acordo com a profundidade da lembrança. Então, por exemplo, eu lembro do Maynard caindo no rio, então eu consigo levar alguém até a estação de Delaware. Eu lembro de tal coisa, mas para levar até a Filadélfia teria que ser uma lembrança maior, mais comprida. Como ele queria resgatar as duas, então ele chega para Athena e fala assim, olha, quando eu estava lá na Filadélfia, eu conheci a sua filha está lá, ela está bem, né, a Késia está lá, você não quer se encontrar com ela, eu te levo, eu dou um jeito. Aí a Athena fica puta, porque ela falou assim, por que você está falando disso agora? Eu já tinha dado esse assunto por encerrado, eu já estava conformada de ter perdido todo mundo, por que você veio me falar disso? E ela fica possessa, ela fica uns dias sem falar com ele, mas aí depois ela fala, mas ela tá bem, aí ela quer saber, aí ela volta atrás, né? Ela também, né, filha, né? Aí que é ela muito fala, duro não, também, né? Até o próprio Hiram deixa a Athena no tempo dela, porque ele fala que, como tem toda essa parte de levarem os filhos, separarem as famílias, que era até uma estratégia, né, dos senhores de escravos, para que as pessoas ali não tivessem ligação nenhuma com nada, né? Então eles separavam família, filho, vendia, que assim a pessoa estava ali entregue para ele, né? Não tinha um laço ali, não tinha alguém. Então eles não queriam, nem queriam que as pessoas fizessem esses laços. E a Athena tinha muito isso, ela foi separada acho que de 5 filhos e o marido dela tinha falecido. Então ela sofreu muito e ela tinha até tentado levar a vida dela, né, da melhor forma como ela conseguia, tentando sobreviver sem eles, né, e o Hiram chegando assim olha, eu conheci sua filha, ela tá bem, ela até quer te ver, vamos lá, não sei o que, é muita carga para uma mãe que perdeu todos os filhos, e ela ficou pensando, e aí, com que cara que eu olho para ela, no tipo assim, eu deixei ela ser levada, sabe, meio que um sentimento de impotência por não ter conseguido fazer nada para salvar os filhos, né, então é uma parte que eu achei bem dura, bem difícil, assim, também, da Athena ter que trazer tudo isso para ela, né, todas as humilhações que ela já passou ali, sendo escrava e tudo mais, ter perdido os filhos, e aí chega alguém com toda essa lembrança de volta para pôr ela, olha, seus filhos foram levados, e aí, como é que você vai ver sua filha agora? É um negócio bem forte, né? Dar uma esperança nova, alguém que já não tem esperança, alguém que já estava, ok, essa é a minha vida e eu vou viver o resto da minha vida assim, conformada. Aí você dá uma esperança e fala, pô, meu, eu tava bem aqui, né? Você tá tirando pus de uma ferida que eu tava lá, tava ok a ferida, entendeu? Mesmo com o pus, tava lá contida. Você quer tirar o pus? Como assim, né? E aí ela aceita, né, ser resgatada, a Athena. Só que a Sofia fala assim, eu não vou, porque, assim, ele ia voltar ainda para Virgínia, o Hiram, ele não ia ficar na Filadélfia, ele ia voltar para Virgínia por causa do pai dele, na fazenda, por causa de Corine, enfim. O plano dele era deixar as duas em segurança na Filadélfia, né, levar elas para lá, e ficar ali com a Corine, porque ele ainda tinha coisas para ajudar a Corine ali no transporte de outros escravos. Então ele meio que se sentia, talvez, no dever de ajudar outros escravos a fugir também, né? Então ele até fala para ela, você não entende que eu não posso ir agora, mas eu quero que vocês duas vão, né? Fiquem seguras lá. E a Sofia, ela fala assim, não, sem você eu não vou, tipo... Não vou. E daí ele resolve levar só a Athena, só que ele precisava de ajuda, porque ele ainda não estava seguro na condução dele. Aí ele escreve uma carta para Moisés.
Ele escreve a carta, só que ele não tem resposta. Aí passa 2 semanas, ele ainda não tem resposta. Falou, meu, é agora ou é nunca, então eu vou. Aí ele vai levando, resolve levar a Athena por condução. Antes disso ele encontra a forma como ele consegue fazer a passagem, né? Ele encontra, na verdade, assim, ele tá futucando coisas, enquanto ele tá tentando aprender como funciona o poder dele, ele vai mexendo nas coisas do pai dele, coisa que ele achava, o Maynard fazia isso, né? Ficava mexendo nas coisas do pai dele, e ele falava assim, mano, para de ficar mexendo nas coisas dos outros, não é bonito isso. Mas ele já tinha, para poder ajudar a Corinne, ele já tinha visto uns cadernos, né, com os dados da fazenda e tudo mais, e ele tinha visto uma caixinha. E aí, só que ele não mexeu na caixinha, porque ele lembrou do Maynard mexendo e como ele tinha recriminado o Maynard mentalmente, né, tipo, coisa feia, né, ficar mexendo nas coisas dos outros. Mas aí, tem uma... Enquanto ele tá lá tentando descobrir as coisas, ele encontra na caixinha, ele abre a caixinha de novo, ele pega a gaveta, abre, e pega a caixinha e abre essa caixinha e ele vê lá que é um colar. Na hora que ele olha o colar, ele lembra de quando ele caiu na água, ele teve uma visão da mãe dele, né? E a mãe dele fazia uma dança que era muito comum para eles ali, né? Que chamava a dança da água, né? Que era por isso que o livro tem esse nome também. Não só pela condução da água, mas era a dança, a mãe dele fazia uma dança com um jarro na cabeça, e tinha água no jarro, e ela dançava, e aquela água não caía, e ela servia água para as pessoas, sem deixar o jarro cair. Então a mãe dele fazia essa dança, e quando ele caiu com o Maynard no rio, ele viu uma pessoa fazendo essa dança, e essa pessoa tinha um colar, e ele falou que era a mãe dele, mas ele não via, ele via tudo meio borrado, né, mas ele conseguia ver, assim, o corpo, os trejeitos da pessoa, e viu que a pessoa tinha um colar, e ele reconheceu esse colar ali, na hora, que ele abriu a gaveta e viu coisinha, e ele tocou no colar, e na hora que ele tocou no colar, ele começou a lembrar de tudo que aconteceu, e aí é por isso que ele consegue fazer a condução da Athena, porque ele está tentando levar ela muito longe. E na hora que ele encontra o colar e lembra de tudo que aconteceu, ele fala, a hora é agora, eu preciso levar a Athena agora. E aí, não sei se você vai contar a lembrança do colar, Mi? Você já estava... Ele tá com o colar, né? Aí ele tem que falar para Athena a lembrança, não é só lembrar, ele tem que exteriorizar a lembrança. Né? A lembrança. Então ele fala assim, eu vou contar da minha mãe, eu lembro do dia que ela foi levada, eu estava com ela, foi meu pai que mandou levar ela embora, né? Aí ele começa a lembrar dessa parte, eu não sei se tem mais coisa. Ele começa a lembrar, porque assim, a condução dele funciona não só com ele lembrando, porque até tem uma parte que ele, no meio da condução, que ele começa a se apegar na lembrança sem falar nada e começa a sumir. Aí a gente continua aqui contando a história da minha vida, porque ele tem que contar, ele tem que falar. E aí ele conta que no dia que a mãe dele foi levada, ele estava com a mãe dele, e a mãe dele foi, na verdade... Eles iam fugir, né? Ela ia fugir. Isso, eles iam fugir, então ela estava tentando fugir com ele, e eles são capturados de volta, né? Então tem lá os cães que a Milena comentou lá no começo, esses cães ficam patrulhando estradas e tudo mais, e acabaram pegando eles. Pegaram eles e levaram de volta para Lochless, né? E quando chegou lá, o pai do Hiram chegou na mãe dele e pegou... E, tipo assim, indignadaço, né? Como você quis fugir? Meu Deus, não tô entendendo por que você tá querendo fugir. Ele chegou indignado, perguntando por que ela queria fugir, e ela não respondeu nada, porque também, né, falou o quê? Mas ela ficou quieta, não falou nada, ficou só encarando ele, e ele pegou e consentiu que ela, acho que, não sei o que passou na cabeça dele ali, se ele ficou com raiva dela ter tentado fugir e tudo mais, ele pôs na cabeça dele que ia vender ela, e aí ele levou ela embora na venda, né, para vender. E se eu não me engano, ela vai até o estábulo com... Não, a parte do estábulo é quando eles iam fugir, por isso que estavam no estábulo. Eu lembrei o que foi. É que o pai dele trocou a mãe dele por um cavalo.
E é o cavalo que está no estábulo. E ele vê o pai dele trocando a mãe dele pelo cavalo. Ele vende ela ali. Ele vende ela pelo cavalo. Ele troca ela pelo cavalo. Então o Hiram vê essa negociação dele pelo cavalo. E ele, depois que ele vendeu, o pai dele pegou o moleque e jogou lá na rua, né? E aí ele vai até o estábulo lá, né? Tipo, tentando procurar a mãe, e ele vê o raio do cavalo. E aí, por isso que ele sofre a primeira condução. Porque ele vê o cavalo e começa a lembrar da mãe e tem a água. E aí ele sofre a primeira condução que ele tem, né? E é essa lembrança. Só que quando ele sofre, ele tem tudo isso, né? Quando acontece isso da primeira vez com ele, é um trauma tão grande e ele não consegue nem administrar isso, que a cabeça dele bloqueou as lembranças da mãe dele. Então ele não tinha ideia do que era condução, que era nada disso no começo, porque ele não sabia. Aí quando chega nessa parte da história, que ele lembra que ele chegou lá no estábulo, e aí ele já tem meio que noção do que está acontecendo, ele fala, aqui eu sofri uma condução, porque eu olhei para o cavalo, lembrei que meu pai trocou minha mãe pelo cavalo, isso já era de noite, né, que ele já tinha passado o dia lá que a mãe dele foi vendida, já era de noite, e aí com a lembrança, olhando para o cavalo e a água, ele sofreu a primeira condução e apagou a memória dele, na memória da mãe, né? O resto ficou tudo intacto, mas apagou a memória da mãe. E aí ele vai contando, enquanto ele está fazendo a condução da Atena pelo rio, ele vai contando isso para ela. Então ele começa a contar desde do dia que a mãe dele foi levada, e aí ele vai contando toda a história, meio que a história do livro, né? Ele vai falando para ela, eu fui para Filadélfia e tem pessoas assim, assim, assadas, não sei o quê. E aí ele consegue fazer o teletransporte da Atena até uma das estações, né? Aí quando ele tá, né, ficando enfraquecido tal, ele vê a Moisés e a Kessia lá, aí elas ajudam ele a pegar a Atena, então, Moisés e a Kessia, e elas ajudam a pegar a Atena, e nisso ele volta de novo para Virgínia, aí ele aparece lá na porta da Sofia, caído lá, desmaiado, porque exige muito fisicamente dele, e daí os escravos da Corine, que não eram bem escravos, né, mas eram negros, eles trabalhavam na comissão, era a Amy, né, que era uma escrava, e era o Hawkins, que eram da Corine. Aí a Sofia chama eles para ajudar, né, porque ele tá lá caído, né, e nisso eles levam para casa da Sofia, lá na clandestinidade, na casa da Corine, lá na clandestinidade, aí ela cuida deles, dele, e daí ele fica com colar de conchas, que era o colar que ele pegou, né, das coisas lá do Maynard, que ele tinha roubado do pai dele, e aí ele fica com o colar de concha por debaixo da camiseta. E ele sempre cuidava do pai, o Hiram, né, o pai dormia meio que bêbado na biblioteca, ele acordava o pai, levava até o quarto, colocava o pijama, né? E teve um dia que ele meio que se abaixou para falar com o pai, alguma coisa assim, e o pai viu o colar de concha. Então ele sabia que o Hiram sabia, ou que o Hiram lembrava, ou alguma coisa relacionada à mãe. Só que ele não falou nada e o Hiram também não falou nada. Nada aconteceu. E daí, depois de um tempo, o pai morre, e daí a Corine, ela tinha comprado as dívidas do pai, a fazenda do pai, do Hiram, e lá ela resolve montar uma nova sede da clandestinidade. E Hiram e Sofia continuam na Virgínia trabalhando nessa parte da clandestinidade, e assim acaba o livro. Acho que a Corine foi muito esperta, né, em relação ao que fazer ali, né, porque quando ela perdeu o Maynard, né, que era a forma como ela estava querendo colocar a clandestinidade ali naquela fazenda, na alta sociedade ali, né, para ter um braço a mais. Quando ela perdeu, ela ficou meio que sem planos, né, e com o Hiram indo embora, ela começou a ver lá que a fazenda estava meio que em declínio, mas não estava entendendo o que estava acontecendo. Quando o Hiram volta e olha todos os dados que precisava ali, vê que eles estão muito endividados,
a Corinne, ela nunca deixou de ir até Lochless, então ela sempre foi lá, até quando o Hiram não estava. Então ela sempre foi até lá, visitava o pai dele, ficava ali dando festas para ele, né? Ia jantar com ele, meio que para uma aproximação, não sei, para tentar ficar próximo ali dele e saber também alguns passos, né? E enquanto eu não sei o que ela fez, mas enquanto o Hiram estava fora, ela fez um trato com o tio do Hiram e ela combinou com ele que a Sofia seria dela em X tempos, em X tempo, porque ela até fala para o Hiram, daqui a uma semana a Sofia vai ser minha, então ela vai estar livre, você não precisa se preocupar em levar ela para Filadélfia, nem nada assim, para tentar convencer ele até a não arriscar os planos, né, da clandestinidade. Mas eu não sei que tipo de trato que ela fez com o tio dele, porque para mim não ficou claro o que ela fez. E o tio nem volta, né? Acho e o que tio no nem final das volta. contas, no final das contas ele chamou até a Sofia lá, mas ele não acabou não voltando. Eu acho que ele mandou uma mensagem para ela estar lá quando ele voltasse, mas ele acabou não voltando. Então o tio dele nem voltou. E aí a Sofia passou a ser propriedade da Corinne. Não sei porquê, mas aconteceu. Talvez alguma dívida também. E a Corinne, vendo os dados da fazenda, vendo tudo mais, ofereceu ajuda, né, para o pai do Hiram. E falou assim, eu te ajudo, eu empresto dinheiro e tal, não sei o quê. E lá nas cláusulas estava, né, que se a pessoa não pagar a fazenda e tudo que estava dentro, inclusive as pessoas, seriam dela. Então, ela deu uma de Radcliffe. Ela deu uma dessas, assim, tipo, foi pegando ali, né, emprestando dinheiro ali na surdina, pega aqui um dinheirinho, olha, eu pago aqui essa continha, eu vou fazendo isso, vou fazendo aquilo, e aí ela consegue ter a propriedade, né, de Lochless para ela. E aí é que é essa parte do final do livro que a Milena falou, né, então ela monta mais uma estação da clandestinidade na Virgínia, e assim a Virgínia fica um pouco mais forte também para conseguir resgatar os negros. Tanto que ela, das poucas pessoas que sobraram ali de trabalhadores, né, que tinham, ela já mandou todos para o norte para serem livres, e ela trazia agentes para a fazenda, né. Então a fazenda dela, a Lochless, ficou igual a fazenda dela, né, só de fachada, porque as pessoas que estavam ali dentro, elas eram livres, né, podiam ser negras ou brancas, alguns brancos trabalhavam para ela também, mas as pessoas negras que estavam lá não eram escravizadas, tecnicamente elas eram livres e trabalhavam para a clandestinidade, né, fazendo o transporte ou ajuda para resgatar as pessoas, né, os negros que ainda estavam na condição de escravo. E aí termina o livro com ele e a Sofia ainda falou como é que era? A gente vai continuar sendo o que a gente sempre foi, clandestinos. Tipo, aí acaba o livro ali. Uma parte que para mim ficou faltando, assim, que eu gostaria de saber o que houve, foi com a Athena e a filha dela, né? Tipo, ela chegou lá e aí? Deu certo? Ela conseguiu? Porque, se eu não me engano, eles não chegaram até a casa do Otto. Eles chegaram em um lugar que a Harriet estava lá. Até ela, na hora que ele chega, ela fala, desculpa, foi um pouco difícil, tipo, de chegar até aqui, talvez, né? Foi um pouco difícil. E aí a Harriet pega a Athena junto com a filha da Athena, né? E fala assim, olha, ela já tá segura com a gente, pode voltar, que é quando o Hiram volta. Mas, tipo, você fica sem saber, e aí? Deu certo? Não deu? Como é que foi? Macai. Na verdade, eu nem entendi muito bem como eles se encontraram, assim, né? Porque ele não tinha que ir até um lugar que ele lembrava, não era alguma coisa assim? Mas ele chegou, se eu não me engano, depois a gente pode confirmar, mas se eu não me engano, ele chegou até a estação de Delaware, que é perto da Filadélfia. Então ele conseguiu, porque ele começou a se enfraquecer muito levando, né? Tanto que era a primeira condução grande, assim, né, que ele estava fazendo. Então, até ele fala que não foi como ele planejou, porque possivelmente ele estava planejando levar ela até a casa do Ota, até a casa dele. Mas ele não conseguiu, ele deve, até pelo esforço, ele nunca tinha feito uma condução tão grande assim, não deu certo dele levar lá. Ele chegou até, se eu não me engano foi isso, mas ele chegou até a estação de Delaware, que era onde eles pegam
pegavam o barquinho lá, né? Tinha um barco que levavam eles até a Filadélfia, tipo, meio perto ali. E aí eu não sei como, mas a Harriet já estava lá. Então, ela recebeu a carta dele, deve ter imaginado o que ele ia fazer. Não sei se ela tinha alguma outra coisa ali, que ela sabia que ele ia chegar até ali. No filme da Harriet, fala que ela ouve a voz de Deus. Mas isso no filme, tá? Então vai ser a interpretação que eu tirei, tá? No filme da Harriet, ela ouve a voz de Deus e Deus mostra em imagens o que vai acontecer, tipo um sonho. Então ela cai no chão e tem uma visão, vamos dizer assim. Então eu imagino agora que eu vi o entendi. e a Harriet teve uma visão que ele não conseguiria chegar até o Ota, ele chegaria até a estação de Delaware num certo momento. E aí ela chegou lá ela estava lá no exato momento que o Hiram chegou com a Athena, porque talvez seja onde a lembrança dele conseguiu, ou o esforço todo, né, na verdade, o esforço todo que ele fez permitiu que ele chegasse. Eu aqui, depois de ter visto o filme ontem, cheguei nessa conclusão, que a Harriet estava lá porque ela ouve a voz de Deus, né? Ela vê em sonhos o que vai acontecer, e possivelmente ela viu que ele chegaria até lá com Athena, tanto que ela estava até com a filha da Athena junto. Faz sentido, faz sentido. Acho que é isso, terminamos o livro. Ouvindo vocês falando, eu achei mais legal do que eu tinha achado. Porque acho que algumas coisas que vocês explicaram bem direitinho eu não tinha pego quando eu estava lendo. Principalmente essa parte da condução, que ficou bem confusa para mim. Eu não entendia se ele voltava para o passado e se ele ia até lá e voltava. Agora eu entendi que era a lembrança, né? Ele só precisava da lembrança que ele chegava até certo lugar. Mas eu entendia que ele voltava para aquele lugar. E depois ele voltava de volta. Então, aí mas ficava meio confuso, sabe? Até uma parte do livro eu também não tinha entendido o que ele fazia, não. Para mim estava meio estranho, tipo, condução? O que a pessoa faz ali? Aí depois que eu falei assim, nossa, eu acho que ele leva tipo, a pessoa de um lado pro... Acho que esse estalo começou a me dar quando apareceu a Harriet, que ela começa a fazer a luz verde, não sei o quê, e quando vai ver a pessoa tá lá do outro lado. Foi aí que eu falei assim, rapaz, é um teletransporte isso. Então a pessoa se transporta até o lugar onde ela tá querendo ir. Porque eu também acho que ele não falava claro que era isso até então, né? Tipo... E aí, lembrando também que o filme é em primeira pessoa, né? Então é o próprio Hiram contando a história, não é um terceiro contando. Então é ele descobrindo como ativar o poder dele, ele contando como fazer. Então você fica meio perdido que nem ele tá. Ele não sabe como que funciona, o que é condução, para onde leva, o que é isso, ele não vai sabendo. Por isso, eu acho que é meio que normal a gente ficar meio perdido nessa parte e entender isso só depois mesmo, porque é ele descobrindo, né? É primeira pessoa, é ele descobrindo como que isso acontece com ele, o que ele precisa para ativar isso daí. Então, ele sabe explicar, né? Nem ele sabe ele fala explicar. que ele vê, tipo, o que aconteceu, mas ele não sabe o que está acontecendo. Nem ele sabe explicar. E depois, quando você sabe como se você voltar no livro, você vai ver que todas as vezes que ele sofreu uma condução, ele estava lembrando de alguma coisa. Se você parar, assim, é que na hora que você está lendo, você não vai... Não, sim, tanto que eu achava que ele voltava no tempo. Aí eu falava, mas ele conduz para o passado ou ele conduz para o presente? Então quando ele consegue, ele volta para onde... ele volta para onde ele quiser, tipo isso, né? Então, mas agora eu entendi. Melhor. Mas fica mais assim, confusinho mesmo. Até ele encontrar com a Harriet, para mim, estava meio confuso o que era que ele fazia. Depois eu fui pegando assim, e aí quando ele percebeu que era a memória, eu falei, rapaz, aí eu fui lembrando das vezes que ele voltou, que ele estava contando a lembrança dele, e aí ele voltava, né, pro lugar onde ele tinha estado, né? Aí ficou mais claro, mas realmente é meio confuso essa parte, né? Até você pegar o jeitinho assim do que está acontecendo. Perfeito, muito bom.
Ah, mas eu fico feliz que você gostou mais agora, né? Ah, ok, agora eu entendi umas coisas que eu não tinha entendido. Mas Por isso que é bom discutir. Exato. Por isso que é bom mesmo. Senão, se eu não tivesse falado nada, eu ia ficar só com essa impressão na cabeça. Ah, ele volta pro passado, mas ele volta, mas agora não entendi. Legal, mas se vocês puderem assistir o filme Harriet, fica a dica. É muito legal o filme, é muito bacana, e foi através dele que eu entendi esse finalzinho, né? Que ficou essa pontinha solta lá, mas depois eu peguei e falei assim: ah, não, peraí, juntando o filme com o livro aqui, eu consigo agora dar um match aqui no que aconteceu. Mas eu A ainda Cindy também deve ter ficado achando isso estranho. Aí acho que quando ela vê você explicando, ela vai gostar também. Cid, Vamos depois ver você se... vê, tá? Vamos ver se o pessoal realmente assiste, o pessoal do grupo, né? Se assiste. Cindy, comenta aqui, então, se você agora entendeu melhor. Aline, você que disse que também ia acompanhar os nossos vídeos, comenta aqui, o que você, até onde você leu, o que você achou, tá? Fica a dica. Então, vamos terminar e encerrar esse vídeo. A gente vai esperar o comentário de todos, especialmente o da Aline e da Cindy, ó. Ó, vamos ficar de olho, ninguém fala nada. Ó, e é isso aí, gente. Obrigada por terem assistido. Um beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.